Pode até parecer história de filme. É quase inacreditável que ainda existam tribos indígenas que não têm contato com o mundo, mas elas existem e ainda mantêm suas tradições e costumes milenares. Já deixa aí o like, deixa o like, deixa o like, deixa aí o like e se inscreva no canal, vem comigo. Sentineleses. Se algumas tribos podem aceitar a visita de pessoas de fora, outras não aceitam de jeito nenhum. Esse é o caso dos sentineleses, que são considerados o último grupo do mundo que não mantém nenhum tipo de contato com qualquer outra tribo ou pessoas de fora. Essa tribo fica na ilha Sentinela do Norte, na Baía de Bengala, no Oceano Índico, e está a mais de 1.000 quilômetros de distância de qualquer porto da Índia. Hoje em dia, vivem em uma pequena área de floresta e mantém sua tradição de caçadores e coletores. Até hoje, não se sabe que língua eles falam, nem a quantidade exata de pessoas que formam essa tribo. Existem leis que proíbem visitantes na região para proteger o modo de vida deles e evitar contaminação por doenças que podem ser fatais. Suri. No sul da Etiópia, no vale do rio Omo, também existe uma tribo que nunca está no mesmo lugar. Eles usam o rio para garantir o seu sustento. Além disso, a tribo tem os seus próprios rituais e leis, e são muito cuidadosos com o seu território, e ornados com pinturas no corpo. Os rituais dos Suri relatam que as lutas são disputadas com bastões e acontecem para resolver diferenças e manter a ordem na tribo. Outro costume é o de beber sangue ainda quente de vacas, que é colhido diretamente do pescoço do animal. Sem dúvidas, são uma tribo muito apegada às suas tradições. Apesar disso, ao contrário de muitas outras, são uma tribo muito sociável e receptiva a pessoas de fora. Korowai. Os Korowai vivem na Papua Nova Guiné, em cabanas que ficam suspensas nas árvores, tipo Tarzan mesmo, daquele naipe. Eles fazem isso para se protegerem de enchentes, que são muito comuns na região, e de insetos perigosos. Para construir as cabanas, os Korowai escolhem uma árvore bem forte, que será a base central, e depois tiram toda a folhagem. O piso, as paredes e o teto das cabanas são feitos com folhas de palmeiras. Além disso, elas são bem grandes e em cada uma pode morar até 12 pessoas de uma vez só. Em relação ao canibalismo, esse ritual está ligado a uma crença espiritual, já que eles não acreditam em doenças e quando uma pessoa da tribo fica doente, eles acham que é um espírito do mal. Então fazem um ritual para tirar a vida da pessoa doente com uma flecha de osso de alguma ave nativa. Cozinham ela e servem aos seus integrantes da tribo. Nessa cultura, o canibalismo é um ato de justiça que vinga a pessoa que foi atacada pelo bruxo. De qualquer maneira, é um lugar que você precisa estar muito saudável para visitar. Mashco-Piro. Os Mashco-Piro são uma tribo que vive no sudeste do Peru, em uma área afastada da floresta amazônica, perto da fronteira com o Brasil. Depois de terem sido caçados e abatidos ao longo de muitas décadas por homens brancos atrás de seringueiras, atualmente existem apenas 800 integrantes desta tribo. Esses índios vivem em casas feitas de madeira no meio da floresta, usam lanças e conseguem produzir álcool a partir de frutas colhidas na região. Essa tribo é conhecida por atacar e matar, se perceber alguém como ameaça. Nos últimos tempos, eles têm aparecido mais perto de grandes rios porque vivem com falta de alimentos. Corubos. Os Corubos fazem parte de um grupo muito restrito de índios brasileiros que vive na parte mais baixa do Vale do Javari, na região oeste da Bacia Amazônica. É uma tribo muito pequena, com apenas 150 integrantes que vivem completamente isolados. Eles usam dardos venenosos como arma de guerra e vivem em ocas comunitárias. Além disso, vivem da caça de peixes e outros animais e da plantação de mandioca, milho e colheita de frutas na região. A tribo viveu uma disputa interna que causou uma separação entre eles. A parte maior ainda vive isolada e a outra parte, com apenas 20 membros, convive bem com as tribos vizinhas e com a FUNAI. Já se inscreveu aqui no Top 10? Não perca as melhores curiosidades. Maori.
Até agora tá tudo bem, certo? Então vamos melhorar as coisas falando sobre uma tribo que praticava caça de cabeças. Os Maori formaram tribos com base nos costumes polinésios e, dentro delas, surgiu uma forte cultura guerreira. Isso levou à caça de cabeças durante ataques e guerras. Depois de matar seus inimigos, os Maori preservavam cuidadosamente as cabeças, removiam dos corpos e enfumaçavam. Os Maori foram um dos grupos mais conhecidos a participar tanto da caça de cabeças quanto no canibalismo de seus inimigos conquistados. Uli. A tribo Uli fica na Papua Nova Guiné e seus membros são muito conhecidos por suas tradições culturais, especialmente pelas perucas feitas com o cabelo natural e por participarem de cerimônias muito específicas. Alguns grupos dessa tribo podem manifestar resistência ou desconfiança em relação a estrangeiros devido a questões culturais e históricas. Tuareg. Os Tuareg são um grupo étnico nômade que historicamente habitou extensas áreas do deserto do Saara. São conhecidos como os Homens Azuis do Deserto, porque costumam vestir um véu azul e por sua facilidade em andar no deserto. Vários grupos Tuareg se envolveram em conflitos políticos e lutas por autonomia e reconhecimento de suas identidades étnicas e culturais. Esses conflitos muitas vezes resultaram em tensões e confrontos com os governos centrais, contribuindo para a desconfiança de alguns grupos Tuareg em relação a estranhos ou autoridades externas. Dogon. Essa tribo africana é muito conhecida por sua cultura e crenças peculiares. Apesar de não ser tão isolada da sociedade moderna como as que já falamos por aqui, ainda preservam algumas características importantes, como o próprio idioma, tradições religiosas e as danças com máscaras. Alguns artefatos da tribo com mais de 400 anos provam isso, mostrando desenhos de estrelas e planetas que realmente existem de acordo com a ciência. Imba. O mais interessante dos membros da tribo Imba, com certeza, é a coloração avermelhada. Eles conseguem esse resultado usando uma pasta feita com manteiga, gordura e ocre vermelho. Para alguns estudiosos, essa cor é usada para diferenciar homens e mulheres. Para outros, essa pasta é mais usada para afastar insetos e proteger a pele do sol. A riqueza desse povo é medida em gado, apesar da alimentação deles ser baseada em carne de cabra. Existem mais de 10 mil pessoas Imba em vários lugares. Baiaca. Ainda na África, o povo Baiaca é um dos mais antigos. Tem o seu próprio idioma e um jeito peculiar de caçar. O que mais chama a atenção nessa tribo é o seu conhecimento sobre plantas medicinais. É provável que existem mais de 500 mil pessoas Baiaca, mas ainda assim, os mais velhos têm muita dificuldade em ensinar os mais novos sobre as técnicas da cultura do seu povo, porque está cada vez mais complicado conseguir entrar na floresta. Uma das principais características é que o status dentro da tribo é definido de acordo com a relação que cada pessoa tem com a música, já que na prática esse povo não possui líderes. Nenete. Vamos dar um pulo na Sibéria para conhecer o povo Nenete. São mais ou menos 10 mil pessoas que vivem de forma nômade e desenvolveram seu corpo para resistir até 50 graus Celsius negativos. Eles têm o seu próprio estilo de vida e estão distantes da civilização moderna. São pessoas acolhedoras e carismáticas. Inclusive, já são adeptos de alguns avanços tecnológicos, mas ainda preservam ao máximo a sua cultura. Moken. A tribo Moken também é conhecida como Ciganos do Mar. São um grupo étnico nômade do Sudeste Asiático, principalmente encontrado em áreas costeiras da Tailândia e Myanmar, e em partes da Malásia. Os Moken são tradicionalmente pescadores nômades do mar, com um profundo conhecimento e habilidades em navegação, mergulho livre e coleta de frutos do mar. Eles se destacam por sua capacidade de viver em estreita harmonia com o ambiente marinho, muitas vezes passando a maior parte de suas vidas no mar, em barcos chamados kabang.
Essa comunidade possui uma rica tradição oral e cultural, incluindo lendas, mitos e habilidades tradicionais transmitidas de geração em geração. No entanto, a cultura Moken tem enfrentado desafios devido à modernização, restrições governamentais e, em alguns casos, impactos ambientais que ameaçam o seu modo de vida tradicional. Akuntsu é um pequeno grupo indígena no Brasil que está em Rondônia. No passado, este grupo foi alvo de violência e perdas significativas por causa de conflitos com fazendeiros e invasões de terras. O contato com a sociedade não indígena resultou em um massacre de sua população e cultura. Depois dos eventos traumáticos com pessoas de fora de sua cultura, eles têm buscado reafirmar e preservar suas tradições e costumes. As informações sobre esse povo são poucas, mas sabemos que as autoridades brasileiras e organizações de direitos indígenas trabalham para proteger essas comunidades e garantir seu direito à terra, autonomia e preservação cultural. Povo Cujarenho. O povo cujarenho é uma tribo nômade que vive nas partes mais remotas da floresta amazônica no Peru. Tem a sua própria língua e a tribo possui um número de pessoas estimado entre 100 e 250 membros. Não costumam entrar em contato com pessoas que não são nativas, mas existe uma explicação. Já que na década de 1980, o governo mandou massacrar a tribo. E os sobreviventes foram para áreas florestais remotas para se protegerem e por lá mesmo decidiram ficar. Em 2013, a BBC relatou que alguns membros estavam entrando em contato com pessoas da civilização para pedir comida. Sabendo disso, o governo peruano proibiu o contato com eles para tentar manter a tribo a salvo das doenças modernas. Agori. Os Agori são, na verdade, uma ordem hindu, um sistema de crença, mas com costumes tão diferentes que merecem lugar aqui na nossa lista. A maioria dos Agori são pessoas de classes baixas da sociedade. São pessoas simples que vivem bem com a natureza. Eles meditam, dormem, andam nus e saem do isolamento somente durante os principais festivais do hinduísmo, a cada 12 anos. O estranho deles é que vivem em campos de cremação e esfregam cinzas no próprio corpo. Além disso, comem carne humana e usam ossos como tigelas. Mesmo com esses costumes um pouco assustadores, a palavra Agori significa não aterrorizante. Tudo o que eles fazem é acreditando que vão evoluir espiritualmente, inclusive o canibalismo, que para eles traz um estado elevado de consciência. Eles vivem isolados e não confiam em pessoas de fora. Não mantêm contato nem mesmo com suas famílias. Apesar disso, eles não rejeitam nem odeiam ninguém ou algo. Acreditam que tudo é manifestação de um ser supremo. Índio do Buraco. Em meio a essas tribos, existe também um indígena solitário. Acredite ou não, ao contrário do costume desses povos, o índio solitário forma sua própria tribo de um homem só. Ele vive na Amazônia há 22 anos completamente sozinho, depois que sua tribo foi dizimada e só ele sobreviveu. Povo Surma. O povo Surma vive em pequenos grupos de centenas de pessoas na Etiópia e são muito conhecidos por usarem placas gigantes nos lábios. Quanto maiores elas forem, maior é o valor em gado que ela representa. Outro costume desse povo é a escarificação, uma espécie de tatuagem, só que feita através de machucados na pele para formar um alto relevo. Nos homens, é muito comum fazer escarificações toda vez que matam um oponente de outra tribo. Ruk vietnamita. A Guerra do Vietnã levou bombardeios a regiões que antes eram isoladas. Depois de um bombardeio americano específico, os soldados norte-vietnamitas ficaram chocados ao ver membros de uma tribo saindo da selva. Esse foi o primeiro contato da tribo com pessoas tecnologicamente avançadas. Por causa dos danos na selva, os Ruk decidiram permanecer no Vietnã moderno em vez de voltar para suas casas tradicionais. Mas os valores da tribo, que foram adquiridos ao longo de centenas de anos, rapidamente entraram em conflito com o governo comunista vietnamita, gerando vários problemas para os dois lados. Batak. A tribo Batak forma 140 grupos indígenas nas Filipinas e se dividem em subgrupos principais como os Toba, Caro, Simulungun e Mandailing.
cada um com suas próprias tradições e línguas, apesar de terem muitos aspectos culturais em comum. As casas são construídas ao redor de um pátio com estruturas de madeira. Sua arte inclui esculturas em madeira, têxteis e danças tradicionais que são altamente valorizadas. Acreditam em espíritos e antepassados que têm um papel significativo nas suas práticas e rituais. Os bataques são conhecidos por sua hospitalidade e pela preservação de suas tradições culturais únicas. Eles mantêm práticas tradicionais e um forte senso de identidade cultural, algo que é valorizado tanto por eles quanto por muitos que se interessam pela riqueza cultural da Indonésia. Waorani. Essa é uma tribo que está na Amazônia e foi descoberta nos anos 1940 por empregados de uma companhia de petróleo. Os Waorani vivem isolados, sobrevivem basicamente da carne de macaco. É um povo que tem o seu próprio idioma, mas alguns membros falam espanhol, o que facilita a comunicação com o mundo de fora da tribo. Deixa seu like, se inscreva e ative as notificações, viu? Até a próxima.